Fala comigo! Boa noite, boa tarde, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Dá aqui um abraço! Cara, hoje mais cedo, olha só pra você ver que coisa louca. Eu postei um vídeo e nesse vídeo eu contei uma história e não consegui terminar essa história porque o vídeo só tinha um minuto. E assim, o conceito que eu queria passar, a ideia que eu queria passar, desculpa aí, às vezes eu esqueço e fico olhando pra lá, mas eu tenho que ficar olhando pra cá. Então, é, eu não consegui colocar isso dentro de uma forma mais clara no tempo que eu tinha. Eu fiz o que deu para fazer. E assim, eu recebi muitas mensagens de pessoas que gostaram da ideia, que gostaram do que eu falei, que gostaram do que eu passei e que de alguma forma eu quero demonstrar, olha, obrigado, todo o conselho que vocês me deram, todas as dicas, inclusive e principalmente as críticas, assim, eu gostei demais. Inclusive, você está aqui, dá um like, essa mensagem, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas, se inscreve aí no canal, eu vou trazer coisa bacana aqui pra gente, conteúdo bacana da minha vivência, da minha experiência de vida. A minha ideia aqui é espiritualidade sem religião. Tem como você não pregar, não estar dentro de uma igreja e mesmo assim Deus estar no seu coração e você levar isso. Tem formas de você fazer isso, entendeu? Essa é a minha ideia aqui. E se você ficar até o final do vídeo, a gente tem uma novidade aí muito bacana que eu acredito que todos vocês vão gostar bastante. Então, voltando à história. Hoje cedo eu dei um exemplo do alfa. E não consegui explicar, como eu já falei aqui, e vamos lá que eu vou explicar para vocês agora. Imagine que você tem o alfa e tem os seus guerreiros. E independente de você enxergar o alfa como bom ou ruim, eu estou dizendo o alfa aqui nesse sentido, como a fonte de toda a espiritualidade, que muitos chamam de universo, outros chamam de Deus, natureza, força divina, enfim, cada um dá o nome que quiser e isso não faz a menor diferença no final das contas, porque estamos falando da mesma coisa. Imagine que esse alfa tem os seus guerreiros, nós. E cada guerreiro vai receber a arma para o que ele tem, as armas para o que ele tem de missão a fazer. O alfa precisa que os seus guerreiros levem a sua mensagem, ele precisa que os seus guerreiros ajudem outros guerreiros, porém, esses guerreiros são atacados. E por que isso acontece? Porque existe sempre uma força contrária a tudo para que haja de alguma forma algum certo equilíbrio e que aconteça, em consequência disso, crescimento. A gente aprende pela experiência muito mais do que uma história que a gente ouviu. Às vezes a gente aprende muito pela história também, mas nem todo mundo consegue aprender só de ouvir. Então, quando você vive, quando você experimenta, a coisa funciona, a coisa flui, e, enfim. No exemplo do filme que eu dei, o filme do Tom Cruise, ele morre e vive. Ele morre, revive, morre e revive. E nessa brincadeira, ele vive o mesmo dia, ou ele vive muitas vidas, que é onde eu quero chegar, até ele conseguir aprender o caminho correto que ele deve seguir para chegar onde ele quer chegar e, consequentemente, ser salvo e salvar a todos. Tá entendendo? O problema é, se você colocar o alfa, o ômega, o onipotente, o onisciente, o onipresente, como sendo a fonte e se afastar da fonte, você, quando eu digo se afastar, é no sentido de perder a comunicação, não se afastar de distância. Quando você se afasta da fonte, você fica cada vez mais fraco. E como que isso acontece? Lembra que eu falei das batalhas? Muitas vezes as batalhas vão fazendo as pessoas desacreditarem que o ômega, que o alfa existe. E quando isso acontece e as pessoas se afastam, fica fácil controlar. Sabe por quê? Um homem que tem medo de morrer, um homem que tem medo, ele é um homem fácil de você controlar. Um homem que não tem sonhos, que não tem esperanças, que não tem nada forte batendo dentro do peito dele, é um homem que você consegue controlar. Agora, você consegue controlar um homem cheio de sonhos, de planos, de garra, de gana, de gás e que recebe ajuda? Será que o sistema seria o mesmo se as pessoas fossem de fato livres?
Será que se a gente não se achegar ao alfa de novo, as coisas não voltam a ser como elas deveriam ser? Essa é a ideia. Você vai viver e reviver quantas vezes até entender que você precisa se conectar para só assim receber a força que você precisa para as coisas da sua vida fluírem e acontecerem. Vou repetir, não significa que vai ser sempre bom. Você vai ter desafios, vai ter batalhas. E a gente vai falar sobre isso, porque a prosperidade não é sobre dinheiro. A prosperidade é sobre crescer. E crescer dói. Mas faz parte. É isso, galera. O vídeo é bem rapidinho. Já tá tarde aqui onde eu tô gravando, eu tô cansado e eu não vou explanar demais isso daqui. Prometo que com muito carinho que eu vou voltar num outro momento e vou colocar isso de uma forma mais explicada. De repente, enfim, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Se essas pessoas que me ajudaram hoje, inclusive você, eu te convido. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike, porque isso serve de termômetro pra gente, tá bom? A notícia que eu prometi pra vocês que eu daria no final do vídeo é o seguinte. A gente recebeu aí algumas ajudas da galera, né, com algumas dicas e tal. E nessa brincadeira a gente está negociando aí, está quase certo, uma parceria com um editor que vai me auxiliar aí com a questão dos vídeos, né? Como eu falei no Instagram, eu estou começando. Não sei se eu falei isso no Instagram, foi no outro vídeo aqui, mas enfim. Eu estou começando e estou aprendendo ainda como é que essa coisa aqui funciona, mas eu tenho uma coisa que eu preciso passar para frente, eu preciso falar com vocês e isso de alguma forma, tendo uma pessoa para nos auxiliar, para me auxiliar, isso vai ficar mais fácil, porque eu vou conseguir controlar um pouco melhor o tempo e vou poder passar esse conteúdo para vocês aqui com mais tranquilidade, beleza? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Papai ama vocês. Fiquem em paz, fiquem bem. Até breve.